eu sou neuropsicóloga, sou doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo e sou membro do Interpsi. Hoje eu vim aqui conversar com vocês mais uma vez sobre experiência de quase morte. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores, experiência de quase morte é aquele tipo de vivência em que um paciente chega a entrar em morte clínica ou chega muito perto desse estado, é reanimado e nos conta lembranças que ele tem desse período em que ele foi dado como morto ou quase isso. Então muita gente tem me perguntado assim, poxa, mas ele acorda no meio do velório? É isso? Ele já tem atestado de óbito quando ele acorda? Para saber assim, ele estava morto mesmo? Então, não é bem isso, tá? A gente tem que diferenciar aqui, né, e é o que nós vamos fazer nesse vídeo, o que é morte clínica ou morte aparente e o que é morte cerebral ou também conhecida, né, como morte encefálica. Então, na morte clínica, é sempre que o paciente ele pode ser reanimado. Então, a princípio, quando a gente vai morrer, todo mundo está em morte clínica, porque a gente parte do princípio que a equipe de saúde vai fazer todo o possível para trazer a pessoa de volta. Algumas vezes consegue, né? Então ele só entrou em morte clínica e voltou, foi reanimado. Algumas vezes não consegue. Então, o que acontece quando a gente não consegue? Já vira morte cerebral? Não. Então, o que acontece? Esse paciente ele é submetido a uma série de exames, então exame clínico, exame neurológico, exames de imagem, exame do eletroencefalograma, por exemplo, que é aquele exame, né, que eles colocam uma série de fiozinhos na cabeça do paciente e dá para ver no monitor aquelas ondas cerebrais, né, do cérebro funcionando. Num paciente que está em parada cardíaca, ele não vai ter onda, né? A gente fala, vai ficar isoelétrico, é aquele pi, né? Vocês já viram em filme. Então, aí ele tem o diagnóstico? Não, ele não tem o diagnóstico. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de, né, sei lá, dar um atestado de óbito, comunicar à família que o paciente morreu e fazer todos aqueles procedimentos e de repente a pessoa, né, tá viva. Então, aqui no Brasil, como é que isso funciona? A partir do momento que a pessoa está em morte clínica, não consegue ser reanimada, né, não responde a nenhum tipo de estímulo, ele vai passar por todos esses exames e sendo constatada que ele realmente entrou em óbito, o que vai acontecer? Ele vai ficar por mais 6 horas em observação, tá? Todo equipado lá, né? Todo ligado nos equipamentos para o pessoal acompanhar direitinho. E ele vai ficar lá 6 horas. No caso de crianças pequenas, fica até mais tempo. Por quê? Porque crianças muito pequenas, elas são mais resistentes a traumatismo craniano, por exemplo. Então, às vezes a criança caiu, bateu a cabeça, não reagiu naquelas primeiras horas. Pode acontecer dela reagir depois. Depois passadas essas 6 horas, o que vai acontecer? Outro médico vai repetir todos esses exames. Então, exame clínico, exame neurológico, exame de imagem, o eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma ele é um ponto importante, né? É fundamental que ele esteja isoelétrico para que se possa fechar o diagnóstico de morte encefálica, mas ele sozinho não é o suficiente. Então, esses outros exames, eles precisam meio que um confirmar o outro, sabe? Aí, depois disso, sim, ele está em morte encefálica, né? E, infelizmente, a pessoa foi a óbito e aí, sim, vai ser comunicada à família, vai se providenciar atestado de óbito e toda aquela coisa. Mas por que a gente contou essa parte toda? Para ressaltar que a EQM acontece na morte clínica, então ele não tem atestado de óbito, ele não está no meio do funeral dele, de repente senta e sai todo mundo correndo, não é nada disso, tá? Normalmente é um passo muito rápido, a maioria das EQMs dura poucos segundos, sabe, menos de 1 minuto, ainda que a pessoa no relato tenha a sensação de que se passaram horas, às vezes dias. Isso é uma percepção dela do tempo, não é o tempo que se observa no mundo aqui de todos nós. Tá bom? Então hoje era isso. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até breve!